Amém. Marcos capítulo 10. Pela manhã, ficou um telefone que, se você é dono, é seu, irmã. Então você sabe a senha, né? Deixa eu abençoe. Amém. Palavra de hoje: a vontade de Deus para a família. Pela manhã, tratamos sobre a exposição da primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 7. E nós vimos nesses 40 versos muito daquilo que o Senhor, em sua palavra, nos ordena para a família. E não foi combinado, não é? Mas as duas exposições, tanto pela manhã quanto agora na parte da noite, falam do mesmo assunto. Isso é importante, primeiro, para mostrar que a mão da providência sempre faz os seus trabalhos para abençoar a igreja intencionalmente. Segundo, para nos lembrar também que a exposição bíblica, a exposição da palavra de Deus, é a maneira certamente mais produtiva e assertiva de instruir a igreja. Visto que quando nós estamos tratando de um livro, capítulo por capítulo, versículo a versículo, nós não podemos fugir de nada do texto. E é claro, há homens fiéis que não pregam sequência da Bíblia, e eles pregam o mesmo evangelho. Na história, por exemplo, grandes pregadores não foram expositivos. E quando digo não foram expositivos, não é que não expuseram a palavra. Do ponto de vista da fidelidade, todos eles foram expositivos. Spurgeon, por exemplo, um dos maiores pregadores batistas dos últimos séculos, não pregava expositivamente no que tange a sequência dos textos, mas expunha o texto que se dedicava a pregar. Mas ainda que seja assim, nós sabemos que o risco que a igreja corre e que até o pregador corre de escolher ou de ouvir ou de pregar aquilo que talvez seja mais fácil, o risco é grande. E quando nós estamos livro por livro, verso a verso, na verdade, nós não escolhemos o texto nos escolhe, porque ele está ali e nós temos que passar por ele. E foi assim pela manhã, fizemos um panorama, infelizmente breve por conta do tempo, não é? Há muitas coisas ainda que sejam lidadas no texto. Mas hoje à noite nós estamos diante do mesmo assunto, embora numa outra perspectiva, onde Jesus, no seu tempo de discipulado para os seus discípulos, para aqueles que o seguiam, ele trata do assunto da família. No ministério de Jesus, portanto, ele achou que seria muito importante, que seria muito necessário que ele pudesse versar sobre esse assunto. Visto que a família foi o projeto de Deus, a primeira instituição, a primeira das criações no que tange à instituição humana. E nós vamos ler hoje os versículos de 10 a 16. E nós vamos falar um pouco sobre divórcio, casamento e sobre crianças. Sobre tudo isso que Jesus está falando aqui. Quando Jesus abençoa as crianças, diz que eles precisam ser trazidos à presença de Deus, e nós vamos ver um pouco sobre isso. Aliás, nós estamos hoje nos alegrando com o Júnior e com a Gabi, que estão juntos esperando o Gabriel.
Amém, gente? Eles estão felizes por isso. Nós estamos também felizes com vocês, não é? Esperamos um tempo aí, não é? E depois eles disseram, pastor, pode compartilhar com a família da fé. E nós vamos compartilhar, e compartilhamos aqui. Eles estão debaixo das nossas orações, tá bom? Que Deus abençoe vocês, nós vamos continuar orando pela vida de vocês. E que alegria saber do Gabrielzinho. Tá joia? Só não pode chamar o menino de Gabigol. Pelo amor de Deus, hein? Olha lá, hein, papai. Gabriel é nome de anjo, nome de família do Senhor, nome de gente que tem Jesus no coração. Mas flamenguista tem Jesus no coração também, amém? Amém. Está todo mundo aí convertido. Amém. Que bom. Deus é bom. Abra sua Bíblia e mantenha a sua Bíblia aberta em Marcos 10. Jesus saiu dali e partiu para outra região do outro lado do Jordão. E de novo as multidões aglomeraram-se em torno dele. Ele as ensinava como de costume. Então alguns fariseus se aproximaram dele e para colocá-lo à prova perguntaram-lhe: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher? Ele, porém, lhes perguntou: que vos ordenou Moisés? Eles responderam: Moisés permitiu redigir um documento de divórcio e mandar a mulher embora. Jesus prosseguiu: foi por causa da dureza do vosso coração que ele vos deu esse mandamento. Mas desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. E os dois serão uma só carne. Assim, já não são mais dois, porém, uma só carne. Portanto, o homem não separe o que Deus juntou. Em casa, os discípulos perguntaram a Jesus de novo sobre isso. E ele lhes respondeu: aquele que se divorcia da sua mulher e casa com outra comete adultério contra ela. E se ela se divorciar do marido, casar com outro, comete adultério. Alguns lhes traziam crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: deixai as crianças virem a mim e não as impeçais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Verdade vos digo que qualquer pessoa que não receber o reino de Deus como uma criança, jamais entrará nele. E pegando-as nos braços, abençoou-as, impondo-lhes as mãos. Nosso Deus, te louvamos pela tua palavra. E agora pedimos a direção do teu Espírito Santo. Precisamos, carecemos, ó Deus, daquilo que está diante de nós, que é o alimento do Senhor. E rogamos que o teu mover, o mover da tua direção, a orientação do teu Espírito, seja agora sobre o nosso coração, o nosso entendimento. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Jesus está no seu ministério e Marcos capítulo 9 nos mostrou isso de maneira muito intensa, muitos ensinos no ministério de Jesus. E agora, Jesus está na região da Judeia. Veja, a região da Judeia era a região onde algumas coisas haviam acontecido. Por exemplo, João Batista tinha recentemente sido decapitado. E quantos lembram por que João Batista fora decapitado? Exatamente. Ele denunciou o pecado na corte romana. Ele denunciou um homem do governo, porque aquele homem do governo estava casado com a irmã, com a esposa do seu irmão. A grosso modo, você sabe, o ambiente da corte romana era um ambiente extremamente degradado, pernicioso,
diabolicamente sensualizado, e não seja talvez diferente do ambiente que nós estamos vendo lá fora hoje, dos governos humanos que hoje existem. O fato é que essa região, e o texto diz que Jesus saiu dali e foi para a Judéia, do outro lado do Jordão, e as multidões estavam ali aglomeradas, e Jesus estava ensinando. E veja, a questão é que os fariseus se aproximaram dele, e diz o texto no verso 2, para colocá-lo à prova. Por quê, gente? Porque se o arauto de Jesus morreu por ter dito contra aquele tipo de pecado de Herodes, então, se Jesus se colocasse contra aquele tipo de questão, certamente ele poderia ser morto. Veja que os religiosos da época que queriam matar Jesus não tinham outra intenção o tempo inteiro, senão de provar Jesus, como diz o texto, colocá-lo à prova. E veja que não é somente a intenção de colocá-lo contra Herodes, mas é também, por outro lado, a intenção de colocar Jesus contra Moisés. Porque se de um lado os romanos poderiam matar Jesus se ele se colocasse contra aquele tipo de situação daquele governo, por outro modo também, os judeus poderiam se voltar contra Jesus se nesta resposta aqui ele fosse de alguma maneira contra o que Moisés, o grande profeta dos judeus, havia ensinado. E o texto, portanto, vai nos mostrar que é uma grande multidão aglomerada em torno de Jesus. Jesus estava ensinando como de costume. Os fariseus se aproximaram dele, como diz, para colocá-lo à prova e perguntaram-lhe, veja a pergunta, é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher? Bom, Jesus fez uma pergunta. Muitas respostas de Jesus começavam com perguntas. Isso é importante, meus irmãos, porque quando Deus trata conosco, Ele nos põe a pensar. Você lembra, e aqui abre uma janela que não tem a ver com o ambiente do texto, mas com esse princípio. Você lembra quando Jó fez muitas perguntas ao Senhor, no livro de Jó? Se você continuar lendo, você vai ver que Deus fez praticamente o dobro de perguntas para Jó que Jó havia feito para Deus, para que Jó fosse posto a pensar. Portanto, Deus não nos quer cegos para uma realidade. Ele deseja que pensemos, como bem disse John Stott, crer também é pensar. E Jesus deseja colocar aqueles homens para pensarem. E nesse momento que eles desejam colocar Jesus não só contra Herodes, contra a corte romana, mas também contra Moisés, Jesus ensina algumas lições importantes. E hoje nós vamos ver lições importantes aqui sobre o que Jesus ensina no assunto de divórcio, no assunto do casamento e no assunto das crianças. A primeira questão que Jesus ensina sobre o divórcio é que o divórcio é fruto da queda, é fruto do pecado desde o Éden. Ou seja, o mundo não é mais ideal desde que o mundo caiu no pecado. Veja o que diz. Jesus prosseguiu, verso 5, a sua Bíblia deve estar aberta. Foi por causa da dureza do vosso coração que ele concedeu esse mandamento. Por que ele disse isso? Porque nos versos 3 e 4, há uma pergunta deles. Que vos ordenou Moisés? Eles responderam, a resposta, Moisés permitiu redigir um documento de divórcio e mandar a mulher embora. E Jesus então respondeu, Moisés disse isso por causa da dureza do coração de vocês. Bom, Jesus fala do coração de vocês. Quando Jesus fala do coração de vocês, não está falando do coração dos fariseus somente. Está falando do coração da humanidade. O que Jesus está mostrando aqui, portanto, é que quando Deus criou o casamento,
Ele criou antes da queda, e nós vamos ver isso aqui, antes do pecado e o divórcio. Portanto, entrou no mundo depois do pecado. Essa é a razão pela qual o Senhor Jesus disse: foi por causa da dureza do vosso coração. Ou seja, por que o amor existe? Porque Deus criou. Por que o combate contra o amor existe? Por causa do pecado. Jesus está mostrando aqui também que o divórcio, mesmo na época de Moisés, era uma cláusula de cuidado com a mulher, para que o homem não jogasse a mulher como se jogasse no lixo, para que a mulher tivesse pelo menos algo em mãos para dizer a razão pela qual aquilo havia acontecido. Então aquela mulher tinha que ter uma carta, tinha que ter um documento, ou seja, um registro pelo qual ela poderia mostrar a razão do que havia acontecido. Portanto, Jesus, em primeiro lugar, diz que o divórcio é fruto do pecado. Segundo, a reboque disso, Jesus ensina que o divórcio não estava nos planos de Deus e não está nos planos de Deus no princípio. Ou seja, o Éden é o modelo do casamento. Vou repetir, o jardim do Éden é o modelo do casamento. Veja o verso 6 até o 9. Mas desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Assim já não são mais dois, porém uma só carne. Vamos ler o verso 9 juntos. Portanto, o homem não separa o que Deus juntou. Veja a lógica de Jesus aqui. Para o judeu, e até para os filósofos da época, também até os gregos, a autoridade de um argumento, guarde isso no teu coração, a autoridade de um argumento tinha a ver com a antiguidade desse argumento. Portanto, se alguém dissesse algo como argumento, mas houvesse alguém que interpusesse esse argumento trazendo um autor mais antigo, então este argumento do autor mais antigo valeria. E este é um recurso da ancestralidade do argumento. Ou seja, tão mais antigo é aquele que disse, mais autoridade ele teria. Ok? Muito bem. Eles citam Moisés. E Jesus passa por Moisés. Mas Jesus diz o seguinte: não foi assim desde o princípio. Não foi só o que Moisés lavrou lá nos 10 mandamentos ou nas 613 leis mosaicas. Jesus disse: dá uma olhada lá naquilo que registrou Moisés a partir do que Deus criou no Éden. Jesus então mostra a autoridade do próprio Deus de ter feito o casamento conforme ele queria. Ou seja, ele diz: Moisés deu a vocês uma carta de divórcio por causa do pecado. Mas olha o argumento, antes não era assim. Ou seja, Deus não criou esse casamento para terminar. Deus não criou a instituição do casamento para que ela fosse depredada pelo pecado. Essa carta de divórcio é um remendo na história, mostrando de fato que o Éden não está sendo cumprido em seu padrão. E veja que coisa linda e importante. Qual é o padrão do Éden? Qual é o nome do casal lá, gente? Isso mesmo, Adão e Eva. Ok. Imagine que Deus tenha casado Adão e Eva, como de fato aconteceu. Tá certo? Eles estão ali, uma só carne. Vamos pensar naquele momento. Pense, eu estou aqui confabulando, é claro, na partida de Adão, na morte de Adão. Eva está viúva, é certo? Imagine se Eva partisse, Adão estaria viúvo. O que quero dizer é que naquele momento, se diferente da morte, eles olhassem um para o outro e dissessem: olha, Adão, eu não estou mais afim de você. Ou então, Eva, você me importunou demais, você queimou muito arroz, você vai viver sua vida para lá? Ok. Eles olham para o lado, ok, mas tem mais quem? Só tem Eva,
só tem Adão. Tudo bem? Esse é o padrão do casamento. Quando você olha para o lado e diz, só tem você, minha filha. Só tem você, meu filho. A gente vai ter que se entender nesse Éden caído aqui. Essa é a ideia. Não foi assim desde o princípio. Essa é a ideia. O princípio era Eva para Adão. E Adão para Eva. Embora Jesus esteja mostrando que depois da queda, tantas coisas difíceis aconteceram. Em terceiro lugar, depois de vermos que o divórcio é fruto da queda e que ele não estava nos planos de Deus, Jesus também mostra que ele não é suficiente para terminar um casamento necessariamente, ou seja, não é um documento que termina o casamento. O texto diz, a partir do verso 10, que em casa os discípulos lhe perguntaram a Jesus de novo sobre isso. Ele respondeu, aquele que se divorcia de sua mulher e casa com outra, comete adultério contra ela, e se ela se divorciar do marido, casar com outro, comete adultério. O que Jesus está mostrando aqui é que o documento dado pelos homens, um documento assinado, ele pode quebrar diante dos homens uma aliança, mas ele não quebra esta aliança diante de Deus necessariamente. Porque um casamento, ele também é mantido e ele é sinalizado na esfera humana com a intimidade conjugal desse casal. Portanto, a partir do próprio Éden, é a intimidade conjugal que casa homem e mulher. Portanto, deixará o homem, seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e ambos serão uma só carne. Não tinha um cartório mais próximo lá. O que Jesus está dizendo é, sim, Moisés deu vocês uma carta de divórcio. Mas não esqueça que esta carta de divórcio aqui, ela não é suficiente para quebrar uma aliança que foi feita para ser eterna. Ou para ser vitalícia, me perdoe. Por que sabemos disso? Porque no mesmo texto, ou no mesmo assunto, em texto correlato, você sabe que Jesus foi registrado em seu ministério em 4 evangelhos distintos, e nós estamos no segundo evangelho, Marcos aqui, mas tem Mateus, Lucas e João também. Quando Mateus registra essas mesmas palavras de Jesus, é claro, por outro prisma, por outro ângulo, porque Mateus está falando para os judeus e Marcos está falando para os romanos, portanto, importa que Mateus tenha dito o que ele disse. Ele registra o seguinte, Jesus disse, eu, porém, vos digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, a não ser por causa da infidelidade, torna adúltera. E quem se casar com a divorciada comete adultério. Portanto, o que Jesus está dizendo é que um casamento é exterminado ou ele é quebrado quando essa aliança conjugal é quebrada na contração de outras alianças. O que Jesus, portanto, está dizendo aqui é, muito cuidado para você não achar que é um papel que define essas coisas na sua vida, porque não é. Jesus está dizendo, tem coisas mais profundas aí. E quando alguém rompe esse casamento e vai viver com outra pessoa de outra maneira, então ele já rompeu esse casamento. E este casamento aqui não necessariamente existe mais. E nós vamos dizer, e nós vamos ver, é claro, que aquilo que necessariamente tem acontecido, veja, não é, eu quero abrir um parêntese aqui muito importante, suficiente para quebrar aquilo permanentemente, porque Deus também pode restaurar o que foi quebrado. Amém? Portanto, eu já quero dizer aqui algo que é muito importante para aqueles que passaram, que tenham, quem sabe, passado por uma experiência de infidelidade, não é? No casamento. Deus pode restaurar todas as coisas e conceder perdão do alto. Portanto, as coisas não são de maneira carnal definidas, mas é o Espírito Santo também que pela palavra vai conduzindo os corações à restauração. Por fim, Jesus mostra que o adultério, ele dá uma concessão para o divórcio, mas ele não obriga que o divórcio aconteça. E este ponto que nós estamos falando agora. Porque Jesus disse,
aquele que se divorcia da sua mulher e casa com outra e comete adultério. Ou seja, ele está dizendo que o Senhor, mesmo assim, pode restaurar um casamento que fora quebrado pela infidelidade. Deixa eu tratar isso aqui de maneiras mais amplas. O que Deus tem conosco é um casamento. Essa é a razão pela qual a Bíblia diz da aliança de Deus com seu povo, do pacto de Deus com seu povo. Isso é aliança, isso é casamento. Não à toa, a história da redenção começa com o casamento de Adão e Eva. O primeiro milagre de Jesus é num casamento. E o Apocalipse aponta para o casamento do noivo com a sua noiva, que é a igreja. O que percebemos aqui é que na história da redenção, o povo de Deus que é casado com seu Deus, maculou tantas vezes essa aliança. Sim ou não? Você já errou com seu Deus? Já. Ele perdoou você? Sim. Portanto, veja, Deus é um Deus de restauração. Deus é um Deus que pode reverter processos pecaminosos. E só há uma maneira de que isso não seja revertido. É a manutenção de um coração duro. É a manutenção da dureza de coração. Portanto, fechando esse primeiro momento, que é, vamos dizer, uma instrução negativa, agora vamos para a instrução que seja positiva. Jesus também fala sobre o casamento aqui. E depois de mostrar as lições sobre o divórcio, ele mostra as lições sobre o casamento. Primeiro, Jesus aponta que desde o Éden, desde o início, o casamento é heterossexual. Vamos repetir? Heterossexual. O que significa isso? Que o casamento não é homossexual. É simples. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que Deus fez Eva para Adão e Adão para Eva. Veja o que Jesus disse no verso 6. Mas desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Como diz o texto, macho e fêmea Deus os criou. A humanidade pode inventar de tudo, mas o casamento foi feito conforme Deus quis. A humanidade pode tentar botar um útero num homem, a identidade, a sociedade, a humanidade pode colocar nas mulheres um fenótipo feminino ou masculino, ela pode tentar degradar de tudo que é forma, mas o plano perfeito de Deus sempre será um homem encontrando uma mulher para o casamento. Não há nenhum tipo de concessão da parte de Deus. Não há nenhum tipo de variação sobre esse tema. Casamento bíblico, homem e mulher. A segunda verdade sobre o casamento é que este casamento deve ser autônomo. Ele deve ter autonomia. Veja, verso 7. Acompanhe. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. Veja, Jesus está mostrando aqui, desde a autoridade do Éden, que Deus fez o homem para viver com a sua mulher e cuidar da sua família. E olha, que Adão nem tinha sogra. Verdade. E ele fala profeticamente que essas palavras são de Adão. Portanto, deixará o homem, seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher. E ambos serão uma só carne. O Adão não tinha sogra. Ele não tinha pai e mãe para deixar. Ele está tratando aqui de maneira profética. Neste sentido, Adão age profeticamente. E veja, é importante dizer isso, porque nós temos hoje adolescentes tardios. Nós estamos numa era, disse isso pela manhã, de adultos infantilizados, não é? De pessoas biologicamente maduras, mas psicologicamente idiotizadas pela mídia, pelo que se tem visto. Pessoas que não conseguem avançar nas suas próprias responsabilidades. Casamento é quando você tem a sua vida com a sua família, com a sua esposa, com o seu esposo,
para tratar dos seus negócios e das suas questões. O cordão umbilical precisa ser cortado. Portanto, veja, a sua mãe e seu pai podem ser uma grande bênção. E como é uma bênção um pai e uma mãe por perto? Amém? Como é bênção. Como é bênção ter uma sogra abençoada como a minha, não é? Ter um sogro amado como eu tive, não tenho mais, infelizmente. Os honramos, não é? E a minha mãe é para minha esposa, meu pai também é falecido. Mas como é bênção. Mas veja, o limite do cordão umbilical é o altar. Dali para frente, você deve assumir a sua vida. Não significa que os pais não possam morar por perto. Não significa que eles não possam ser uma bênção. Significa que agora o filho que decidiu ter a sua vida, ele tem que arcar com as consequências da sua vida. Não significa que os pais devem ser desprezados, nem que devam deixar de ser visitados. Muito pelo contrário. Mas significa que agora o teu casamento tem vida própria. E muitos casamentos naufragam, porque a família é a primeira instância que a pessoa corre para buscar um refúgio quando o outro erra. Há um limite para isso. Nós não podemos aceitar que o casamento não seja autônomo. Deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher. Portanto, veja, é importante que a nossa geração de crentes seja formada como uma geração forte que resolve a sua própria vida. Volto a dizer, como é uma bênção quando um bebê nasce, tem uma avó por perto. E a avó e o avô é aquele que chega para estragar o neto. Amém. É papel deles. Você vai dizer não pode comer doce. E a avó que disse a você, sua mãe, que se você comesse doce estragava os dentes, vai dar para ele debaixo da mesa. Deus está vendo. Mas vó é para isso. É isso mesmo. Está certinho. Agora o ônus é seu. O papel de ser chato é seu. E deixa a avó ser avó, o avô ser avô. Glória a Deus. Está certo? É claro que cada família tem sua dinâmica. O que eu quero dizer é que não é desprezível, muito pelo contrário, é muito bem-vindo que avós, portanto, os pais dos casais estejam por perto. Mas não esqueça, em caso de marido e mulher, como é que diz os antigos? Ninguém mete a colher. Então resolva a sua vida. Homem, quando a coisa gritar, resolva na sua casa. Não vai chamar sua mãe, nem seu pai. E a irmã, aguenta firme. Jesus está contigo. Nós não estamos falando aqui de casos, por exemplo, de violência, essas coisas que são graves. Por favor, me entenda. Me entenda. Tudo tem seu limite, tá certo? Eu estou falando de limites comuns. Limites que sejam ordinários. Tá? É importante, numa crise, como somos ajudados, como somos apoiados por aqueles que nos amam. Mas quando você fecha a porta, é você e o seu esposo, é você e sua esposa. Não é assim? E que Deus fortaleça a cada casal dessa maneira. Portanto, o casamento, ele deve ter autonomia. Ele não é só heterossexual, mas é também autônomo. Por fim, Jesus mostra que o casamento, ele é vitalício, ele foi feito para durar até a morte. E o verso 8 diz, os dois serão uma só carne. Assim já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o homem não separe o que Deus juntou. O que Deus juntou. Jesus está mostrando que sim, lá no Éden, o casamento foi feito para durar até o final da vida. E essa é uma das expressões de verdade do casamento. Bom, diante disso, depois de Jesus mostrar as realidades duras do divórcio, as realidades inconfundíveis do casamento, Jesus também se põe a falar sobre as crianças.
Porque o texto diz que algumas pessoas lhe traziam crianças para que lhe tocassem, para que as tocasse, perdão. Mas os discípulos os repreendiam. E tem uma primeira lição sobre as crianças aqui. E por que é importante falar sobre isso? Porque embora nós saibamos que os tempos sejam difíceis, e embora nós saibamos, conforme vimos no texto de 1 Coríntios capítulo 7, que há tempos da humanidade que são cada vez mais complicados, não só para o casamento, mas até para a paternidade. Mas ainda que seja assim, todo filho e toda criança precisa ser visto como uma bênção de Deus. Essa geração está vendo as crianças como um empecilho. E não estou dizendo aqui, meus irmãos, que todo casal tem que ter estrutura, seja emocional, física, psicológica, financeira, para ter 10 filhos. Não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que seja um filho, sejam 10, todos eles sejam amados para a glória de Deus. Nenhum deles é estorvo. Nenhum deles é acidente, porque acidente pode ser da sua parte. Deus já o conhecia desde a eternidade. Veja o que Jesus fala sobre as crianças. Primeiro, ele mostra que as crianças precisam ser levadas até ele, até Jesus, até Deus. Alguns, diz o texto, traziam crianças para que as tocasse. Nós não sabemos se eram os pais, muito provavelmente que sim, não é? Aqueles pais ali em volta, querendo que Jesus tocasse naquelas crianças. Aqueles pais que eram crentes, sabendo que estava ali o Deus encarnado, o Deus entre os homens, disseram, não posso perder a oportunidade de colocar essa criança no colo de Jesus, para que Jesus abençoe. Meus irmãos, todo pai deve ser assim, toda mãe deve ser assim. Todos nós precisamos colocar diante do Senhor a vida das crianças. E não se engane, não se engane. Não pense que colocar uma criança nas mãos de Deus, apresentar o Senhor, significa só trazê-la aqui no dia da apresentação para que nós oremos. Isso faz parte e é lindo que façamos isso, porque representa toda a nossa expectativa de que aquela criança seja criada nas baias do povo de Deus. Mas não esqueça, isso é só a largada. O restante da sua vida, você precisará cuidar desta criança, levando-a ao Senhor todos os dias, em todo o tempo, não esquecendo que o mundo quer levá-la para lá. Todos os dias, o mundo vai jogar lixo na cabeça de seus filhos. Meus filhos me contam quando chegam em casa, daquilo que ouvem lá na escola, porque a gente conversa todo dia sobre isso. E aí, filho, como é que foi sua escola? De vez em quando, um fala, pai, você nem sabe o que eu escutei lá hoje. Esses dias, um falou assim, não tem verdade absoluta. Falou para o meu filho. Foi para o Azaf. Depois o Azaf, no final da aula, disse, professor, com licença, o senhor disse que não tem verdade absoluta? Sim, é verdade. E o senhor tem certeza? Eu disse, tenho. Ele disse, absoluta? E o professor disse, é esperto. Deixa eu lhe dizer, todo dia, teu filho vai sair de casa para uma batalha. Aí você pensa, antes dele sair de casa, vou orar ele. Ótimo, ore ele. Mas quando estiver na sua casa também. Porque quando ele está na sua casa, ele está aqui, ó. Pegou a benção ou não? Ele não precisa ir mais lá fora. Ele está sendo visitado pelo mal na sala de sua casa. Quer levá-lo a Jesus? Então não permita, querido e querida, que dependendo de você, ele seja visitado por aquilo que não vem de Deus.
Parêntese. Nós não temos gerência 24 horas sobre filho nenhum. Amém? Não temos. Lê do engano. Pode botar câmera, você pode botar GPS, você pode botar o que for. O ser humano peca desde que o mundo caiu lá no Éden. E eles vão dar um jeito de pecar. Agora não esqueça, desde o princípio, Deus te deu uma palavra de autoridade. E esse filho, quando fizer o erro, ele precisa lembrar que ele está confrontando a lei de Deus. Não é só a sua palavra. Então, uma autoridade mais antiga. Isso tem muito peso na vida de um filho. Não esqueçamos disso. Não se trata de mim, não se trata da minha esposa, não se trata da minha família. Se trata da palavra de Deus. É importante. E o que você puder blindar para que o seu filho não seja visitado pelo mal, faça assim. Não facilite as coisas. Você que permite que os seus filhos durmam colado no celular, achando que eles têm que acordar cedo, que ali tem um despertador, compre um analógico para eles. Porque você vai dormir e a internet continua funcionando no mundo. A não ser que na sua casa a internet corte depois das 10 da noite, misteriosamente. Faça um recolhimento dos aparelhos. Faça uma checagem nos quartos. Deu uma dura do nada. Abre o quarto e diz, perdeu. Mão para o alto. O que é que você está vendo aí? Você tem que agir com amor. Amém, gente? Não é ser um carrasco. Não é ser um tirano. Mas saber que o amor também diz não. Que o amor também diz tem limites para a tela. Tem limites para aquilo que eu quero que você veja e não aquilo que você quer ver. Porque nós podemos ser retrógrados, podemos ser despreparados tecnologicamente e ultrapassados em muitos sentidos, mas Deus nos deu experiência com Ele e autoridade para dizer o que tem que acontecer dentro de casa. Essa geração está muito mais avançada que nós. Você sabe que quando dá um problema no seu telefone, você diz, resolve aí, meu filho. Toma, acabou. Mas você tem autoridade. Não esqueça disso. Portanto, levar as crianças ao Senhor não significa somente que você vai trazê-la para a igreja. Isso é extremamente importante. Mas essa é a cereja do bolo. Esse é o momento, meus irmãos, que nós nos regozijamos aqui. Tem algumas crianças lá em cima e não nos importamos quando elas estão aqui. E quanto mais crianças quiserem ficar aqui, melhor será. Temos uma lá no colo, tem outro sentadinho ali me ouvindo. De manhã estava cheio de crianças aqui, sentadas. E os pais fazendo ali o seu trabalho. E às vezes um barulhinho, outro, meu irmão, barulho de criança é bênção. Adulto, marmanja que não pode ficar fazendo barulho no culto. Criança pode. Até certo limite, é claro. Estamos aqui tentando lidar da melhor maneira para que, assim como nós levamos a um cinema e ele precisa ter modos para assistir um filme, quando levamos a um restaurante, eles precisam aprender modos para estarem à mesa, nós também, antes de sair de casa, tratamos e cuidamos para que as crianças sejam conscientes de que, estando aqui, elas precisam ter certa ordem. E isso leva tempo. Isso leva tempo. Segunda lição, as crianças são profundamente amadas por Jesus. Jesus, porém, vendo isso que os discípulos repreendiam as crianças. Jesus indignou-se e disse, deixai as crianças virem e não as impeçais. Veja a indignação do Senhor contra aqueles que tentam impedir o caminho das crianças para o reino de Deus. Essa semana, recebemos com assombro um documento do Ministério da Saúde
do nosso país. Documento este que fora capturado, revogado. Tamanha comoção nacional que ele gerou. Não só nos crentes, mas em qualquer pessoa de bem. Eu tenho aqui uma cópia dele. Fiz questão de ler o documento, de imprimir. Esse documento diz, por exemplo, é uma nota técnica conjunta, que vai fazer uma análise, na verdade, de uma nota técnica mais antiga, que é de número 44. Porque essa nota técnica antiga, de número 44, diz, ainda que erradamente não concordamos, mas ela diz que há um limite para que o feto não seja abortado. Ou seja, o que eles estão dizendo é que depois que o volume fetal pega uma quantidade X, que a criança está em um desenvolvimento tal que ela não pode ter a sua vida interrompida. E este documento vai agora trabalhar para refutar essa verdade. O texto mostra, por exemplo, falando de profissionais da saúde que atuam nos serviços que garantem o direito ao aborto nos permissivos legais. Veja, está sendo usado aqui, estão sendo usadas palavras que não podem ser usadas juntas. Eles estão juntando o aborto com legalidade. O texto diz que há uma revisão das normativas técnicas para o direito ao aborto legal. Veja que o mundo agora torna direito aquilo que a Bíblia repreende. Portanto, cuidado quando algo for legal, pode não ser bíblico e nem moral. O texto várias vezes traz aborto legal, direito ao aborto. O texto fala que estão caducas as normas técnicas antigas. O texto fala sobre promoção de ampliação da oferta e qualificação dos serviços de aborto. O que é isso, meus irmãos? Qualificação dos serviços de aborto. Vocês estão querendo, ou eles estão querendo que nós entendamos que agora existe aborto humanizado? Existe algo mais desumano que o aborto? Tivemos aqui filhotes de tartarugas. Eu não sei de onde que estava vindo, acho que do Rio, mas a polícia florestal ou rodoviária apreendeu um veículo que tinha vários filhotinhos de tartaruga. E nós somos a favor dos animais, mas veja, que degradação é essa que se preocupa com filhote de tartaruga e permite e deseja que o feto, tendo 10, 11 ou 12 semanas e até mais, e até no último mês seja abortado. E o texto diz, seja de maneira medicamentosa ou cirúrgica. Ou seja, se a mãe quiser, ou se a mãe não quiser o filho, se ela quiser abortar, essa é a proposta que está aqui. Não importa o tamanho do feto, ele pode ser tirado de maneira medicamentosa ou de maneira cirúrgica. Você entende a dor disso? E tem várias feministas lá, que se dizem crentes, mas que não são, que estão batendo palma para Moloque, dizendo que a mãe tem direito. E aqui, meus irmãos, nós não queremos entrar nos meandros dos sentimentos das mulheres, muitas vezes tomadas de assalto por infortúnios, como, por exemplo, de serem violentadas. Enfim, nós não estamos tratando disso aqui agora. E estamos dizendo que até para essas mulheres, Jesus tem uma saída. Nós estamos falando aqui da banalização da vida. De que as crianças agora, elas são tratadas piores do que animais. As pessoas agora querem nos fazer acreditar que por um documento legal, aquilo que Deus disse, deixai vir a mim, pode ser jogado no lixo. E não pode. Meu irmão, minha irmã, muito cuidado para que a influência de Satanás não faça com que você acredite que o certo se tornou errado. E o errado tenha se tornado o certo. Nós não podemos ignorar isso. Hoje nós temos, meus irmãos, tudo de melhor para cachorro. Na nossa cidade, e aqui eu não quero entrar no mérito dos sentimentos de ninguém, mas na nossa cidade
recentemente, houve um sepultamento de cachorro. Pasmem os céus, é isso mesmo. Isso é de cortar o coração. Por quê, meu irmão, minha irmã? Porque a dignidade humana agora está pareada com de animais. O valor intrínseco de um animal é por si só anunciado. Ou seja, ele é irracional, ele é uma vida, ele pode ser usado para o cuidado, para o entretenimento, para o esporte, para a alimentação. Ok? Mas não esqueça, nenhum animal tem a dignidade de um ser humano. Agora imagine, você chegar, e aqui eu não estou absolutamente indo contra a pessoas, porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades que operam nas regiões celestiais. Eu estou falando que isso é engano do inferno. Portanto, eu não quero aqui fazer juízo de emoções ou de qualquer que sejam as decisões. Eu acho que todo animal precisa ser cuidado, inclusive enterrado da melhor maneira. Mas imagine você chegar num ambiente onde tem uma mulher que está sepultando uma criança. A família está chorosa. E do lado tem um animal sendo sepultado com as mesmas honrarias. Meus irmãos, nós estamos num tempo onde o evangelho está sendo jogado na lata do lixo. Nós temos pais que dizem o seguinte: filho dá muito trabalho, e tem um pet dentro de casa, que fica em hotel, que faz unha, que vai a spa, e come ração, que o quilo é mais caro 3, 4 vezes do que o biscoito que eu compro para os meus filhos. Que tragédia é essa? Nós não podemos pensar que essas coisas estão dentro das baias da normalidade. Isso é uma esquizofrenia, no mínimo social. Eu estou entendendo isso aqui, gente. Deixai vir a mim os pequeninos. Nós não podemos, meus irmãos, supor a importância dessas palavras muitas vezes, quando as crianças estão sendo tratadas como se fossem estorvos. E volto a dizer, há pais sem filhos que amam crianças e que não têm por qualquer outra demanda. Há pais que têm um filho e amam seus filhos. Há pais que têm 2, 3, não importa, 4 ou mais, não importa. O que nós estamos tratando aqui é que o Senhor está mostrando a dignidade das crianças. Por fim, Jesus mostra, encerramos com isso, que a criança deve ser imitada na sua pureza. O texto diz: porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade vos digo, que qualquer pessoa que não receber o reino de Deus como uma criança, jamais entrará nele. Ou seja, meu irmão, as crianças precisam ser modelo de pureza. Você já viu criança brigar? Criança briga, daqui a pouco está fazendo o quê? Está brincando junto. Amém ou não? Uma vez eu levei Luísa num encontro de crianças especiais. Isso na época lá no Rio. A Luísa era miudinha. Tinha aquele monte de crianças especiais, tinha umas que eram maiores do que eu. De repente uma música começou a tocar. Eles começaram a dançar do jeito deles. De repente um que já tinha passado do meu tamanho, calçava uns 44, veio dando estrelinha. Eu falei, vai dar errado. E ele veio dando estrelinha, você sabe como é que é, né? Bota a mão para baixo e as pernas para o alto. E foi dando estrelinha. E eu vi um na direção daquele pé 44. Eu disse, vai dar errado. Eu nunca vi especial brigar, vai ser agora. Eu não sabia nem o que fazer. E a lancha 44 foi no rosto do colega. Pá! Eu fiquei apreensivo. Cena de filme, já viu? Parou tudo ao redor. O amigo botou a mão no rosto, olhou para o amigo veio dar um abraço nele, voltaram a dançar junto.
Jesus, naquela hora, me deu uma lição. Assim que eu quero a minha igreja. Te deu uma pesada aí, irmão. Desculpa, foi mal, não queria. Você desculpa? Desculpa. Então vamos trabalhar para o reino junto, amém? Glória a Deus. O reino de Deus é daqueles como uma criança. Por fim, as crianças precisam da bênção do Senhor. Vamos ler juntos o verso 16 para terminar. E pegando-as nos braços, abençoou-as, impondo-lhes as mãos. Jesus abençoa ou não abençoa, gente? Deixa eu lhe dizer. Talvez você tenha entrado aqui hoje com o coração confuso, quebrantado, com tantas dificuldades. Talvez a sua família esteja precisando de socorro. Jesus pode socorrer você. Talvez você tenha entrado aqui e passado pela tristeza dura de um divórcio. Jesus também pode socorrer você. Porque o céu não é do casado e nem do divorciado. O céu é para os arrependidos que creem em Jesus Cristo. Só uma maneira de ser salvo. E a maneira de se salvar não é se casando com um homem ou com mulher. Um homem com a mulher, nem a mulher com o homem. A maneira de ser salvo é se casando com Jesus. Tendo uma aliança com Ele. Entregando a sua vida a Ele. Portanto, eu imagino que no mundo revirado como estamos, no mundo cheio de maldades, onde nós não conhecemos o coração alheio, possa ter acontecido tanta coisa que tenha afundado tantos corações em tantas tristezas e agruras. Deixa eu lhe dizer, o nosso Senhor Jesus Cristo é um Deus de amor e de bondade. Eu posso usar as palavras por empréstimo daquela canção antiga e dizer, segura nas mãos de Deus e vai. Segue adiante, olhando para Cristo Jesus. Quem sabe você já criou seus filhos, eles já estão grandes, ou quem sabe você tem o desejo tanto de voltar e dizer, olha, queria tanto criar de novo, queria tanto ter a oportunidade de fazer assim. Bom, o que já foi, meu irmão, minha irmã, já foi. O que você não pôde fazer, o Deus do céu que recebe orações, fará aquilo que você não pode fazer. Por melhor pai e mãe que você pudesse ter sido, o seu filho erraria em algum momento, sim ou não? Mas todo pai e toda mãe, embora possa não ter dinheiro para enviar para a faculdade que gostaria, possa não ter o recurso para fazer, quem sabe, um curso avançado, todo pai e toda mãe tem gratuitamente um ambiente que pode colocar os seus joelhos e pedir a Deus misericórdia pelos filhos. Amém? Portanto, oremos pela nossa casa, pela nossa família. Se o teu casamento está difícil, coloque diante de Jesus. Jesus tem direção para aquilo que nós não temos mais saída. Que Ele nos abençoe nessa noite. Que a graça de Deus nos envolva. Que o amor de Deus não nos permita ficar no caminho, mas que sejamos, meus irmãos queridos, levados até o fim. Se você percebeu, as canções que cantamos hoje, elas dizem da fidelidade do Senhor, elas falam de Jesus como o centro de todas as coisas. E é isso mesmo. Se Jesus é o centro da sua casa, então veja, você tem como olhar para Jesus e caminhar para a direção dele. Nós vamos encerrar e vamos orar. E nós vamos cantar a última estrofe que diz, Jesus é o centro de sua igreja. Um dia ele virá e como igreja vou me encontrar com Jesus. Ou seja, este é um casamento que é mantido pelo amor do Pai do alto. É este amor que pode transformar sua vida, este amor que pode restaurar seu casamento que estava perdido, esse amor que pode gerar perdão no seu coração que você acha que nem tinha. É esse amor que pode cuidar das crianças de uma maneira que a gente não pode.